Faz um tempinho que eu não faço um vídeo, mas eu acho que esse assunto precisava ser dito. Hoje eu vou falar Today I'm gonna say the M-word. Uma palavra que nenhum libertário se atreve a dizer. Antes tem uma piada, né? Eu cortei minha barba. Enfim, hoje eu vou falar então sobre a palavra que os libertários eles têm medo de falar, e essa palavra é moral. Eu não vou falar sobre moral ainda, muito menos sobre moral objetiva, que eu não acho que seja alguma coisa, algum assunto que eu tenha competência para falar, se é que sequer alguém tenha competência para falar sobre isso, mas tem algumas coisas que a gente pode falar sobre moral e que são extremamente relevantes para o libertarianismo, e eu acho que eu não vejo ninguém se atrever a entrar nesse tema, mas como é um tema que é essencial para o libertarianismo, acho que alguém tem que dar a cara a tapa e falar sobre isso. A gente fala, quando fala sobre libertarianismo, quase uma unanimidade, unissono, praticamente dentro do libertarianismo, do movimento, as pessoas dizerem que o começo, ou o princípio, ou a passagem, ou a forma do libertarianismo é a busca pela verdade. Né? Isso é uma coisa que eu não vi ninguém discordar, e eu vi quase todo mundo repetir. Mas a gente não conversa sobre o que é a busca pela verdade. Né? E esse claramente é uma atitude moral, né? É uma decisão individual, uma busca que o indivíduo poderia fazer ou deve fazer para se tornar libertário, mas é uma decisão completamente arbitrária dele. Né? Ele pode ser libertário e não fazer uma busca pela verdade. Mas é importante, sem dúvida. Né? Como todo libertário defende isso, então deve ser importante. Agora, o que é a busca pela verdade? Da onde que vem isso? Então, para falar um pouco sobre essa busca pela verdade, eu acho que a melhor forma que eu posso trazer, ilustrar um pouco sobre a minha história, entendendo o que isso significa. Quando eu era ali perto dos 14, acho que não tinha nem 14, entre 14 e 16 anos. Há uns 2 anos antes, meu avô já tinha falecido, né? Meus 2 avós já tinham falecido nessa época, então meu segundo avô faleceu um pouco antes disso. E época de colégio, tinha provas para fazer, e como todo aluno, como todo adolescente, eu estava extremamente nervoso com a prova, porque eu não sabia se eu ia conseguir passar, se eu ia saber o conteúdo e tal. E daí minha mãe me disse uma coisa. Ela disse que eu não precisava me preocupar, que o espírito do meu avô ia estar comigo durante a prova. E eu, adolescente, não dei muita bola para aquilo, né? Não pensei muito sobre o assunto, né? Até porque é uma coisa que se repete bastante, né? E eu também não acreditei, assim, naquilo, pensei, realmente meu avô estaria comigo, né? E levou alguns anos para mim voltar a pensar sobre essa frase, e quando eu voltei a pensar, eu olhei para ela com uma visão diferente da minha visão de adolescente. Eu olhei para essa frase e, em vez de pensar, que bobagem, eu sei que espíritos não existem, né? Que história é essa de fantasma, né? Todo mundo sabe que fantasma não existe. Em vez de olhar com essa visão, eu olhei diferente. Eu olhei para essa frase e pensei, como que essa frase poderia ser verdadeira? Como que aquilo que minha mãe estava dizendo para mim pudesse ser verdade? O que faria, que interpretação eu teria que ter dessa frase para que ela fosse verdadeira? E para minha surpresa não foi muito difícil chegar numa conclusão, na verdade 2, né, que fariam essa frase ser verdadeira, pelo menos para mim naquele momento. A primeira coisa que eu pensei é que, bom, em certo sentido, né, meu avô ele faz parte de mim através do meu DNA, né? Então, uma certa parte do meu avô tá sempre comigo. Então, de certa forma, se o meu avô foi capaz de enfrentar as dificuldades da vida dele, e essa dificuldade na adolescência de fazer uma prova é uma dificuldade muito mais simples, teoricamente eu tenho todas as condições necessárias para ir bem nessa prova também. Né? Então, de certa forma, assim, se eu interpretar o espírito do meu avô como aquilo que é o meu avô, né, tá sempre comigo, e é verdadeiro isso. E a outra interpretação que eu consegui chegar à conclusão que é possível é que a minha mãe ela foi ensinada pelo meu avô, né? Então a maneira com que ela aprendeu a se comportar e agir na vida foi influenciado duramente pela criação do meu avô.
E da mesma forma, minha mãe me influenciou, né? Então, a maneira de agir do meu avô, de certa forma, está impressa na minha maneira de agir também. Então, de certa forma, aquilo que meu avô fez em vida ainda anda comigo. Eu ainda carrego em mim os reflexos daquilo que ele, da pessoa que ele foi, na minha cultura, na minha maneira de agir. Então, de certa forma, nesses dois aspectos, o espírito do meu avô tá sempre comigo. E daí eu comecei a voltar e questionar o que isso quer dizer, né? Então, quando as pessoas falam de espírito, claro que algumas vezes elas estão falando literalmente de fantasmas. Mas em outros momentos elas estão falando de uma coisa muito maior, elas estão falando praticamente da cultura. Elas estão falando de uma coisa muito mais ampla do que simplesmente algo que eu simplesmente brush aside, né? Aquela coisa que eu, tipo, isso é bobagem. Então, tem um valor informacional nessa frase, ou quando alguém fala sobre espírito, eu penso muito mais sobre o que essa pessoa está querendo dizer do que eu pensava antes, porque dependendo do contexto que ela está afirmando isso, dependendo do que ela está querendo significar com esse espírito, pode ser uma coisa imensa, pode ser que ela está falando da cultura como um todo. Então é uma análise que pode ser feita em cima de uma frase que aparentemente é uma bobagem e na verdade contém uma informação muito, muito valiosa, né? Ela contém muita informação, contém muitas verdades que podem ser extraídas. E muitas vezes acontece uma coisa ainda mais interessante, que às vezes uma pessoa fala uma coisa que está errada, né? Digamos que o sentido que a minha mãe estava querendo dar, na verdade, não era esse. O sentido que a minha mãe queria dar, na verdade, era que realmente ia ter um fantasma voando lá do meu lado na hora da prova. Bom, pouco importa, né? Porque o sentido que eu tomei dessa frase, o sentido que eu encontrei nessa frase é um sentido verdadeiro. Então se eu posso encontrar um sentido verdadeiro dessa frase, então eu legitimamente estou fazendo uma busca pela verdade. Se eu não tento ativamente encontrar verdade, mesmo naquilo que parece que não contém verdade em uma primeira instância, ou mesmo naquilo que não é verdadeiro no sentido que a pessoa originalmente expressou, né? Se eu não faço esse processo, eu não estou legitimamente... Eu não posso me considerar uma pessoa que busca pela verdade se eu não faço esse exercício, né? Da mesma forma, eu não posso me considerar uma pessoa que busca pela verdade se eu minto, né? Porque, e daí eu posso até usar a contradição performativa para exemplificar, né? Se eu digo que eu defendo propriedade, isso é uma coisa que está no meu Twitter há alguns meses já, tá? E eu acho uma frase muito importante, né? Por isso que está lá. Se eu digo que eu sou uma pessoa que defendo propriedade privada, por exemplo, e violo propriedade privada, eu estou me contradizendo, então eu de fato não defendo propriedade privada. Então, da mesma forma que se eu digo que eu busco a verdade, mas ao mesmo tempo faço conscientemente esforço para não falar a verdade, né? Eu digo coisas que eu sei que não são verdadeiras, então eu não estou fazendo uma busca pela verdade. Isso é uma mentira. E daí tu tem uma coisa que é extremamente nociva dentro do movimento libertário, que é a hipocrisia, né? Porque tu tá, ao mesmo tempo que tu tá dizendo que tu busca a verdade, tu tá mentindo porque tu não busca a verdade, né? Porque tu não age de tal forma. Tu tá mentindo, o fato de ser hipócrita, já, nesse caso, também já é uma mentira. E isso, a hipocrisia, a gente sabe que é responsável por uma série de distorções, né? Na sociedade. O Estado, por exemplo, é uma grande hipocrisia, né? O Estado diz que ele pode e a gente não pode. O Estado em si é um dos maiores hipócritas, né, dentro da violação de propriedade. Então dá para ver aí que a busca pela verdade em si é realmente uma coisa importante, mas ela não pode ser isolada dos outros aspectos disso, né? Porque senão, em parte, a gente se torna o problema e não o caminho para a solução nesse sentido. Esse era um assunto que estava me pentelhando bastante tempo. Eu sei que esse assunto talvez não vai ter o impacto que todo mundo gostaria de ter, assim, em termos de... Nossa, que assunto polêmico, que assunto super em voga e tal, mas eu acho que esse é um assunto que precisa ser falado. Para mim, esse vai ser um dos vídeos mais importantes do meu canal, então se vocês acharam pelo menos interessante ou entenderam, viram alguma coisa de valor, por favor, compartilhe esse vídeo, que eu acho que essa mensagem
ou pelo menos essa discussão ela tem que começar a acontecer dentro do meio libertário para a gente conseguir organizar uma sociedade. Que esse é o primeiro passo.